Então, essa noite, nós teremos o seminarista Lucas como mensageiro, nos trazendo a palavra. Quero convidá-lo a passar a palavra, para que ele possa nos trazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E Lucas, você está em casa, são seus irmãos, é a sua família, então que Deus o use e o abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de começar o sermão, gostaria de agradecer à igreja a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, ao conselho da nossa igreja, que tem sido misericordioso comigo na minha formação. E eu oro a Deus para que eu não fale nenhuma heresia aqui, para eu continuar sendo chamado para pregar com os irmãos. Tá? Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler apenas o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Apenas o versículo 9 do capítulo 1. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, todos nós, em algum momento de nossa vida, nós já fomos surpreendidos por alguma coisa. Todos nós já tivemos uma grande surpresa. Talvez alguém aqui tenha sido promovido no trabalho, num momento de dificuldade financeira, recebeu uma boa notícia, ou tenha ganhado um presente de alguém querido, alguém muito próximo de si, ou já tenha ganho alguma festa surpresa, algo desse tipo. Um abraço também de um filho, num momento de carinho, num momento de brincadeira. Essas pequenas coisas, irmãos, elas nos surpreendem na nossa vida. São essas pequenas coisas que, na verdade, fazem com que alguns sorrisos sejam arrancados dos nossos rostos, do nosso dia a dia, que talvez seja muito difícil. Mas o interessante sobre essas coisas que nos fazem felizes e alegres é que elas são coisas comuns, elas são coisas simples, elas são coisas do dia a dia, elas acontecem naturalmente. E mesmo sabendo que são coisas extremamente simples e do dia a dia, do cotidiano, nós ainda ficamos surpresos com elas. É comum nós sermos promovidos no nosso trabalho ou ganharmos algum elogio do nosso chefe se nós executamos o trabalho bem feito. Ou, na verdade, ganhar uma festa surpresa dos nossos amigos mais chegados, é algo muito comum. Ou receber um abraço de um filho, num momento de brincadeira, de carinho, ou até mesmo ser lembrado por um amigo que você não via há muito tempo. É muito comum isso. A relação, o laço de amizade não é destruído facilmente pelo tempo ou pela distância. Mas agora, irmãos, eu peço que imaginem como seria mais surpreendente se nós recebêssemos motivos de alegrias, pequenos motivos de surpresa, em momentos em que as situações apontassem justamente ao contrário. Imagine receber uma promoção no seu trabalho quando você está executando esse trabalho de maneira muito incompetente. Ou então, imagine a situação se você recebesse uma festa surpresa dos seus principais rivais do trabalho. Ou se você recebesse um abraço do seu filho, um beijo, logo depois de você ter corrigido ele, de você ter colocado ele de castigo. Imagine ainda se você recebesse uma mensagem carinhosa daquela pessoa que te detestava nos tempos de escola, mas de repente deu na cabeça dela de te mandar uma mensagem de carinho. São coisas que para nós são inimagináveis, até mesmo impossíveis. Mas se nós repararmos e olharmos para a palavra de Deus, é justamente assim que Deus age conosco. Deus permanece fiel mesmo quando nós não fazemos nada para merecer essa fidelidade. Ou melhor, Deus permanece fiel quando nós damos motivos para Ele negar e virar as costas para nós. Mas por que Deus age dessa forma? Talvez a resposta mais curta para essa pergunta seja porque Ele é Deus. Mas essa resposta ela não satisfaz totalmente o nosso coração. O apóstolo Paulo aqui traz uma resposta um pouco mais abrangente. Por que Deus se comporta com essa fidelidade, com essa amabilidade para conosco, mesmo quando nós mostramos motivos para que Ele não
demonstre a sua fidelidade para com o seu povo? A resposta, basicamente, é porque Deus é fiel. A Bíblia diz isso. Mas essa fidelidade de Deus é surpreendente porque ela é incomparável com a fidelidade humana. Deus não é fiel a nós porque nós demonstramos motivos para a sua fidelidade. Deus é o único ser no universo que tem a capacidade de ser fiel a si mesmo. Por sua própria e soberana vontade, Deus resolve ter fé nos seus próprios decretos. Isso sustenta todo o universo. Essa autofidelidade divina é o motivo de ainda estarmos aqui, reunidos como igreja, engrandecendo o nome do Senhor. O mais inusitado ainda sobre a fidelidade de Deus, essa autofidelidade dele, é que ela consegue ser surpreendente para nós, mesmo Deus revelando detalhes da sua fidelidade para conosco e para com a sua palavra. Através da palavra de Deus e dos decretos divinos, nós temos acesso de como Deus estabelece a sua fidelidade. A Bíblia deixa evidências sobre a fidelidade de Deus, mas quando nós nos deparamos com os resultados dessa fidelidade, aí sim ficamos surpresos. É como se nós estivéssemos surpreendidos com uma festa surpresa que descobrimos antes da hora. Mas também há uma explicação para a nossa surpresa repentina. Nós não conseguimos ter a mesma atitude de Deus. É impossível ao ser humano estabelecer uma autofidelidade. Para começar, a nossa infidelidade começa com a nossa própria essência pecaminosa. Nós somos traidores de nós mesmos. E isso transparece em nossos interesses mesquinhos. Não conseguimos ser fiéis a nós como Deus. Isso é impossível para nós. É por isso que nós nos surpreendemos com os resultados da fidelidade divina. É por isso que a autofidelidade de Deus é tão surpreendente. Deus é aquele que decreta, aquele que cumpre suas promessas, mesmo em meio à nossa infidelidade. E eu gostaria de destrinchar esse assunto com os irmãos essa noite. A surpreendente fidelidade de Deus. Mas antes de entendermos como é que a fidelidade de Deus se consolida em nossas vidas, é necessário que nós precisemos nos debruçar um pouco mais no texto que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele visita as igrejas localizadas na Ásia Menor. Ele cruza o mar Egeu, viaja até Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas. Em Atos capítulo 18, versículo 11, nós vemos que o apóstolo chega à cidade de Corinto e permanece ali por 18 meses, no intuito de fortalecer aquela congregação. Após sair de Corinto, Paulo foi para Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Foi no decorrer de uma dessas viagens que o apóstolo Paulo escreve essa carta que nós temos hoje, a primeira carta aos Coríntios. Mas, de fato, a primeira carta aos Coríntios não foi a primeira carta a ser escrita àquela igreja pelo apóstolo Paulo. Acontece que a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil. A cultura pagã daquele povo, as diferentes classes sociais dentro da igreja, os novos convertidos ali que tinham dificuldade de assimilar a doutrina, dificultavam o testemunho dessa igreja dentro e fora da sua própria congregação. O conteúdo da carta enviada aos Coríntios, a carta anterior à 1 Coríntios, era uma ordenança do apóstolo Paulo para que os membros daquela igreja não se associassem com pessoas imorais. No entanto, essa primeira carta não surtiu efeito. 1 Coríntios, então, seria uma continuação da primeira carta para esclarecer alguns desvios tomados pelos irmãos daquela congregação. Paulo, ele escreve sobre inúmeros assuntos em 1 Coríntios. Ele fala sobre divisões da igreja, ele fala sobre oferta, fala sobre a ceia do Senhor, fala sobre comidas sacrificadas a ídolos. O conteúdo dessa carta é muito abrangente, mas a intenção do apóstolo Paulo ali é justamente tirar as dúvidas dos irmãos sobre esses assuntos. É por isso que ele esmiuça tanto esses conteúdos. Paulo, na verdade, ele nos chama a atenção no capítulo 1 por uma atitude.
Apesar da intenção exortativa da carta de 1 Coríntios, ele saúda os irmãos daquela igreja e diz que sempre dá graças a Deus pelos irmãos. Isso é interessante porque uma igreja que estava em completo pecado, se desviando dos mandamentos de Deus, era motivo de gratidão para o apóstolo Paulo. Ele ainda diz que os irmãos de Corinto foram enriquecidos em toda palavra e conhecimento, além de terem vários dons para confirmarem isso. Isso tudo, irmãos, pode ser constatado dos versos 4 ao verso 9 que nós lemos aqui. Mas por fim, nessa saudação aos irmãos de Corinto, ele conclui que Deus confirmará até o fim a salvação daqueles irmãos. Irmãos, o comportamento do apóstolo Paulo aqui é surpreendente, porque não é comum a nós exortarmos pessoas dessa maneira. Não é comum a nós corrigirmos pessoas que estão em pecado, afirmando para aquela pessoa que vocês dão graças a Deus diariamente pela vida daquela pessoa que está em pecado. O fato é que Paulo, ele não está expressando gratidão aos irmãos de Corinto pelos pecados que eles estão cometendo, mas a gratidão que o apóstolo Paulo demonstra é a Deus. Paulo está repleto de gratidão para com Deus, porque ele chamou um povo em meio ao ambiente idólatra na cidade de Corinto. Estava certo de que aqueles que são chamados serão guardados até a consumação dos séculos. Paulo nos surpreende ao falar o quão surpreso estava com a fidelidade de Deus, que em meio à pecabilidade daquela igreja, a pecaminosidade daquela igreja, ainda permanecia fiel aos seus decretos de salvação. Para os leitores da carta de Corinto, eles que poderiam pensar que os pecados daquela igreja os faziam ser um caso perdido, Paulo conclui que fiel é Deus. Ele inicia essa frase, irmãos, colocando o adjetivo fiel na frente, justamente da afirmativa, para enfatizar a importância da fidelidade de Deus em contraste com a pecaminosidade daquela igreja. É esse o conteúdo da surpreendente fidelidade de Deus que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Nós vamos destacar 3 características nesse versículo que faz com que essa fidelidade inabalável de Deus seja surpreendente para a igreja de Corinto naquela época, para a nossa igreja hoje e para todas as igrejas até a consumação dos séculos. O primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que a fidelidade de Deus surpreende a consciência. Se vocês repararam, o versículo diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Paulo inicia a descrição da fidelidade de Deus usando a expressão pelo qual, para afirmar que Deus é a única causa do chamado daqueles irmãos. Isso sinaliza que Deus chamou os pecadores de livre e espontânea vontade. Deus, não se aconselhando com ninguém, nem levando em consideração os nossos pecados, fez de vontade própria, e não foi obrigado a isso, o nosso chamado. Desde a eternidade, Ele elabora o chamado aos cristãos de todas as épocas, a fim de que, independente das circunstâncias que aqueles irmãos estão, aquele chamado será eficiente para, uma vez consolidado, ele se perpetue até a eternidade. Isso certamente, irmãos, surpreende a consciência humana, porque, na verdade, a fidelidade de Deus concernente ao chamado extrapola o nosso conceito de moralidade. Paulo entendia de maneira surpreendente essa questão, e nós podemos notar isso em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, quando ele escreve que entende se alguém se dispuser a morrer por um justo, mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Qual a consciência humana que consegue compreender o chamado de Deus? É impossível de nós, pela nossa própria capacidade cognitiva, entendermos de fato o que é o chamado de Deus. Por isso que a fidelidade de Deus surpreende a consciência humana.
A única explicação que temos para isso é que Deus é fiel. Fiel à sua palavra, que já havia anunciado em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, derrotaria a morte e salvaria o seu povo. O sacrifício de Cristo desafia o entendimento da consciência humana. E aqueles que tentaram descobrir esse mistério, mergulharam em uma jornada com certeza de fracasso. Em sua obra, O Jesus que eu nunca conheci, o autor Philip Yancey cita Napoleão Bonaparte, que em uma de suas cartas escreve sobre a descoberta do mistério e mergulha na jornada de tentar entender o quão profundo é o sacrifício de Cristo e a pessoa de Jesus no decorrer da história. Ele escreve: tudo em Cristo me surpreende, seu espírito me intimida, e sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer outra pessoa no mundo, não há qualquer possível comparação. Ele é realmente um ser único. Procuro em vão na história encontrar alguém similar a Jesus Cristo, ou qualquer coisa que se aproxime do Evangelho. Nem a história, nem a humanidade, nem as épocas, nem a natureza me oferecem qualquer coisa com a qual eu possa compará-lo ou explicá-lo. Aqui, tudo é extraordinário. A partir do momento que nós tentamos entender pela nossa própria consciência a profundidade do ser de Cristo e do seu sacrifício, nós nos deparamos com um ponto em que nós podemos definir como extraordinário. Napoleão só conseguiu ver uma parte daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no versículo 9 de 1 Coríntios. De fato, a obra de Cristo é extraordinária, mas ela não serve somente para ser contemplada como uma obra em um museu, e sim vivida. É isso que surpreende a nossa consciência. Lembre-se, nós estamos aqui falando de um Cristo real, que se materializa na vida dos filhos de Deus, em todos os momentos da sua vida. Nós não estamos falando de admiração a Jesus, nós não estamos falando de pessoas que gostam de Jesus. Admirar Jesus não é sinônimo de entender e assimilar o chamado que Ele tem para nós. Jesus é muito mais que uma figura extraordinária, Ele é o Redentor do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, é que a fidelidade de Deus não só surpreende a consciência humana, mas a fidelidade de Deus surpreende a vivência humana. No decorrer do versículo ele diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O termo utilizado pelo apóstolo Paulo para descrever a palavra comunhão é a palavra grega koinonia. Esse é um termo tipicamente paulino. O apóstolo Paulo utiliza 13 vezes esse termo em todas as suas epístolas. Paulo utiliza o termo comunhão aqui, koinonia, como uma proposição lógica. Se temos comunhão com Jesus Cristo, então podemos viver como igreja do Senhor. Nós concluímos essa proposição lógica a partir do contexto em que esse capítulo se insere. Nos próximos versículos, vocês vão ver que o apóstolo Paulo ele tenta combater as facções que estavam se estabelecendo dentro da igreja de Corinto. Alguns ali brigavam para saber quem foi aquele evangelista que tinha conquistado alguns grupos dentro da igreja. Isso fazia divisão entre eles. Então, para combater essas facções da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele usa esse termo: a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Lembremos que no contexto paulino, de toda a teologia paulina, e de todo o Novo Testamento, que a igreja é o corpo de Cristo. E é impossível servir a Cristo sem servir aos membros do seu corpo. Isso é uma conclusão lógica, pelo contexto que está inserido aqui, o versículo 9. Isso é mais uma questão para concordarmos juntos que a fidelidade de Deus surpreende a nossa vivência como cristão. Quando estamos em Cristo, não podemos nos dar ao luxo de agirmos com as pessoas à nossa volta como bem entendemos, ainda mais quando essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo.
Cristo não comprou a nossa salvação pagando um preço tão caro para que nós chegarmos a esse ponto, de tratarmos as outras pessoas à nossa volta com indiferença. Cristo exige comunhão, porque a comunhão é o sinônimo do zelo dos servos de Cristo para com o próprio Jesus. Irmãos, entenda, não existe igreja sem congregação. Isso é um conceito mundano, isso é um conceito diabólico. A igreja é o corpo de Cristo em unidade. É impossível isolarmos os membros desse corpo pensando que eles estão estabelecendo de fato uma unidade conjunta. Entenda, é impossível servir a Cristo sem comunhão. Até o século III, a igreja cristã era perseguida pelo Império Romano. Tudo mudou quando o imperador Constantino se tornou o primeiro imperador romano a proclamar a fé cristã. Muitos ficaram entusiasmados, pois a igreja gozava de paz e era até incentivada pelo Estado, porque o Estado romano utilizava dos seus espólios de guerra para construir as basílicas, as famosas basílicas europeias, estabelecidas a partir desse incentivo do Estado. Tinha até um incentivo fiscal para os cristãos que se declaravam cristãos. Eles eram isentos de uma espécie de imposto de renda. Era um momento único na história da igreja. Mas nem todos os cristãos que estavam naquele contexto gostaram dessa questão. Surgiu um movimento dentro da igreja que resolveu se isolar da igreja. O motivo era que a igreja agora estava pervertida do seu propósito original. O problema é que isso levou ao radicalismo. E o radicalismo levou à falta de comunhão. Alguns dessas pessoas, chamadas de eremitas, se isolavam no deserto e eram conhecidos como os grandes mestres do deserto. E algumas pessoas iam ao deserto consultar aqueles mestres e saber o que eles tinham para ensinar para a palavra de Deus. Só que aquelas pessoas que se isolavam entendiam que o isolamento era sinônimo de espiritualidade. E eles entravam em parafuso quando eles viam que, por mais que eles se isolassem da corrupção que a igreja estava, a corrupção ainda estava no seu coração. Existiram ainda eremitas que entraram numa loucura tão grande, que além de se isolar no deserto, construíam um poste no deserto de mais de 3 metros de altura, e lá ficavam nesse poste pelo resto de suas vidas, no isolamento total, para encontrar uma espiritualidade mais elevada. Esses absurdos de falta de comunhão, com a desculpa de que a igreja é corrupta demais para mim, levam a uma falta de comunhão, levam a um isolamento total e levam à perversão da espiritualidade em Cristo Jesus. Mas por mais que essas práticas eremitas tenham ficado de lado, elas foram adaptadas para a nossa igreja contemporânea. Hoje nós temos eremitas que vivem entre nós. Estão no meio da igreja, mas ainda assim são isolados. Existem cristãos que resumem a igreja ao domingo e tratam a pregação como um produto que precisam consumir para se encontrarem abastecidos para o restante da semana. Isso é um isolamento proposital e uma falta de maturidade para o que nós chamamos de espiritualidade cristã. Há ainda aqueles que se dizem cristãos, mas não querem congregar, pensando que a igreja está corrompida e que servem a Jesus em sua individualidade no seu dia a dia. Se você tende a se comportar dessa forma, cuidado. O que o texto da palavra de Deus está nos mostrando é que a espiritualidade de um cristão é medida a partir do relacionamento com os membros do corpo de Cristo, e não em misticismos, não em novidades religiosas, não em isolamento, não em aventuras intelectuais. Nós temos que aprender a nos surpreender com a fidelidade de Deus em nossa vivência e deixarmos a comunhão com Cristo e com a igreja, que ela tome conta de nossa vida. Assim nós teremos um termômetro para a nossa espiritualidade. Quer saber se você está em comunhão com Deus? Pergunte a si mesmo se você está em comunhão com seus irmãos. Isso já é um bom passo. O terceiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que a fidelidade de Deus, além de surpreender a nossa consciência, a nossa vivência, ela surpreende a nossa transcendência.
o apóstolo Paulo conclui, e eu vou ler o versículo inteiro: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Permita-me explicar o que eu quero dizer por transcendência. Eu me refiro à capacidade que cada um de nós tem de imaginar algo. Quando eu falo aqui no púlpito a palavra cadeira, logo vem à mente de cada um dos irmãos aqui qual o formato que essa cadeira tem. Assim também é se eu falar outras palavras aleatórias: geladeira, microfone, camisa. Você automaticamente concebe na sua mente, na sua capacidade cognitiva, o estado pelo qual essas coisas são e a forma que elas têm. Mas e se eu usasse uma palavra um pouco mais complexa? E se eu usasse a palavra Deus? Quando eu falo a palavra Deus, a nossa capacidade de transcendência é desafiada. Mas para nós cristãos reformados, nós temos um consolo. Nós não precisamos recorrer à nossa imaginação para termos a ideia exata de quem é Deus. A palavra de Deus que revela é quem revela quem Deus é. Quais são seus atributos e como Ele decreta todas as coisas. Mais ainda, através da palavra de Deus, nós podemos ter a ideia de quem é Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá uma liberdade para que nós nos libertemos da nossa própria imaginação e possamos entender a cada dia quem de fato Deus é. Eu não preciso usar a minha concepção de quem Deus é, porque a Bíblia já revela quem Ele é. Ao olharmos para Cristo, nós vemos a fidelidade de Deus, o cumprimento das promessas, o início e o fim de todas as coisas. É por isso que afirmo, a fidelidade de Deus surpreende a nossa transcendência, ou seja, a nossa capacidade de pensar sobre Deus. Se vocês prestaram atenção no versículo e nas ênfases aqui que eu dei, vocês percebem que o apóstolo Paulo termina essa ação de graças com a compilação a uma lista de nomes e ofícios de Deus. Ele começa com o nome Filho. O Filho, eternamente gerado pelo Pai, assumiu a carne humana e recebeu um nome, que é Jesus, segundo a ordem do versículo. No Antigo Testamento temos o correspondente do nome Jesus, Joshua, ou na nossa tradução, Josué. A explicação para esse nome está em Mateus capítulo 1, versículo 21, onde nos é mostrado que o nome Jesus significa que Ele salvará o seu povo dos pecados. O título do nome de Jesus é Cristo, conforme a ordem que o apóstolo Paulo estabelece, ungido ou Messias. Os nomes de Jesus apontam para o seu ofício de profeta, sacerdote e rei. Nesse pequeno versículo, nós contemplamos quem é Deus. Isso surpreende a nossa transcendência. Nenhuma imagem que podemos formar através do nosso próprio intelecto chegaria aos pés dessa descrição. E para concluir e fechar com chave de ouro o versículo, o apóstolo Paulo diz que Jesus é nosso Senhor. Isso é uma alusão clara que Jesus governa a nossa vida e todo o universo. Ele é o Senhor dos senhores. É consenso em todas as correntes filosóficas, inclusive no ateísmo, que é impossível que uma sociedade, no decorrer de toda a história da humanidade, tenha se estabelecido sem religião. Há, na essência da humanidade, algo que nos faz acreditar em uma divindade. Isso nos torna indesculpáveis, é o que diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Calvino, extraindo esse conceito das Escrituras, entendeu e nomeou esse termo de sensu divinitatis, ou seja, aquele senso, aquela centelha do divino que está na mente e nos corações de todos os seres humanos da Terra. No entanto, algumas pessoas têm distorcido
esse conceito e acabam sendo levadas para uma linha de aceitarem toda e qualquer disposição religiosa como válida. E isso não é o que a Bíblia diz. Citar os nomes de Deus, que ressaltam seus atributos, é uma forma do apóstolo afirmar que crer em um Deus pode ser universal, mas crer no Deus verdadeiro é algo específico. Nosso Deus é Senhor, conforme o texto que nós lemos aqui. Jesus governa o universo, e não importa se a suposta moralidade no discurso religioso seja semelhante em algumas crenças. Nós não pregamos a moralidade, nós pregamos a Cristo, Senhor dos senhores. É necessário ter cuidado com o discurso moderno da tolerância religiosa. Não há nada mais intolerante do que uma ditadura da tolerância. O cristianismo é incompatível com outras religiões, e nós precisamos ter a coragem necessária para dizer isso. Jesus não se preocupou com um discurso politicamente correto, e sim com a verdade. A nossa transcendência, ou seja, nossa capacidade de pensar sobre Deus, deve estar ligado diretamente às definições do próprio Deus sobre si mesmo. Porque senão os nossos pensamentos e as nossas tergiversações, as nossas viagens intelectuais vão se tornar perfumaria diante da palavra inerrante de Deus. Essa transcendência que nós vemos aqui, a compreensão exata do ser de Deus, irmãos, no entanto, ela não vem de um discurso filosófico. Nós não estamos contemplando a transcendência da palavra de Deus através da capacidade retórica do apóstolo Paulo. Nós, ao contemplarmos a palavra de Deus, nós vemos quem Deus é através do Espírito Santo. Portanto, se você não consegue enxergar a transcendência de Deus no mistério da sua palavra, peça a Deus para que Ele se revele em sua vida. Talvez isso nunca tenha acontecido. Os cristãos de Corinto, irmãos, foram surpreendidos pela fidelidade de Deus. Não só por conta da profundidade que o texto que nós estamos analisando tem naturalmente, mas também porque essa fidelidade contrastava com a sua desobediência. Esse contraste deve existir na mente e nos corações dos cristãos de todas as épocas, inclusive nos nossos. Nós precisamos compreender a nossa incapacidade diante da majestade de Deus e de sua fidelidade. Somente depois de nos arrependermos no pó e na cinza, nós veremos que somos infiéis, mas fiel é Deus, que surpreende a nossa consciência, a nossa vivência e a nossa transcendência. Aleluia.